Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Bom dia, queridos. E hoje aqui na nossa série de ministrações do Na Mesa da Presença é a Simplicidade que Anuncia, eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra que o Espírito Santo ministrou nessa manhã no meu coração, no tempo de secreto. E eu estava aqui, hoje de manhã, escrevendo uma carta para Jesus, uma carta de adoração, uma cartinha dizendo o quanto eu amo, o quanto ele é precioso, o que Jesus significa para mim. E queridos, depois do tempo do secreto, de dobrar o meu joelho e buscar a presença do Senhor, e escrever, essa cartinha para o Senhor ministrou profundamente o meu coração, para falar hoje com vocês aqui sobre o lugar de intimidade, sobre o lugar secreto, que nos forja o caráter de Cristo, o caráter de homens e mulheres segundo o coração de Deus. E sabe, queridos, essa palavra aqui de Mateus, quando a Bíblia nos fala que nós precisamos ser como crianças, nós pregamos e falamos muito sobre a maturidade, porque a vida com Deus, para nós perseverarmos em permanecer na presença do Senhor, é necessário ter uma maturidade. E nós entendemos isso. Mas, diante da presença do Senhor, nós precisamos viver também diante da presença dele com um coração de criança. O coração de criança no aspecto, queridos, que quando nós olhamos para as crianças elas não têm vergonha de cantar, as crianças não têm vergonha de adorar, as crianças não têm vergonha de pular, de dançar, As crianças, elas não têm vergonha de expor aquilo que está no coração delas. E a criança também, ela é muito verdadeira, Existem crianças que nós temos que até colocar às vezes um freio para que a sinceridade não venha até o extremo, Eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes com a minha filha. E às vezes falar uma verdade na hora errada. E é muito lindo isso, queridos, da parte do Senhor. O meu coração se enche de alegria quando eu posso ministrar sobre essa palavra, sabe? De você viver diante da presença de Jesus, sabe? Expor aquilo que está dentro de você diante da presença de Jesus, deixar vir para fora, sabe? O teu amor, a tua paixão, a tua devoção por Ele. Deixar isso vir para fora, sem ter vergonha do que os outros vão pensar, sem se preocupar com o que as pessoas vão achar, se você está sendo exagerado na presença de Deus, se aquilo que você tem feito tem sido um radicalismo muito grande para poder agradar o coração de Deus. E quando nós construímos esse relacionamento com Jesus no secreto, o Senhor, Ele vai nos podando de uma forma, sabe, de tal forma que nós passamos a não nos preocupar mais com o que as pessoas vão pensar. Se nós choramos na presença de Jesus, se nós nos alegramos diante da presença dele, se nós tentamos fazer coisas extraordinárias para poder agradar o coração dele. E às vezes somos julgados por isso, somos até perseguidos por isso, porque somos muito radicais na nossa maneira de se comportar, de viver, ou porque talvez falamos 24 horas por dia de Jesus, porque nós transbordamos daquilo que o nosso coração está cheio, queridos. Sabe, se nosso coração está cheio de Jesus, nós vamos transbordar isso no lugar onde nós passarmos. Não tem como alguém que está cheio da presença do Espírito Santo transbordar outra coisa por onde ele passa que não seja a presença de Jesus. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui como noiva, Como nós falamos muito sobre isso, queridos, de resgatar a essência da noiva. Eu creio que o Senhor busca em nós como noiva, nesse resgate de essência, é que nós venhamos a ter a maturidade no espírito de permanecer na presença de Jesus até que ele venha e tratar as coisas do reino com seriedade, mas também com um coração de criança diante da presença dele, um coração que se rende à presença dele, um coração que deita
no colo dele e não se preocupa com o dia de amanhã e não vive ansioso. Quando nós olhamos para as crianças, queridos, eles não têm ansiedade de nada. Eles não se preocupam se no outro dia vai faltar, sabe, algo para eles poderem viver, não, porque eles confiam, né? Muitas vezes ali no pai e da mãe que vai trazer a provisão, né? Até que aquela criança cresça e entenda, né, que toda provisão vem do Senhor, mesmo aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos, mas que tudo é através da mão de Deus. Então as crianças, elas descansam, elas não se preocupam com o dia de amanhã, e hoje nós vivemos numa geração tão ansiosa, queridos, numa geração tão distraída, sabe, uma geração hoje que muitas vezes perdeu o seu foco da cruz, perdeu o seu foco de Jesus. E eu quero perguntar para você nesse dia, sabe quanto tempo faz talvez que você não dobra o teu joelho na presença de Jesus e não se derrama e não se entrega diante da presença dele com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. E talvez hoje você é uma pessoa que tá funcionando aí no piloto automático, que tem feito talvez as coisas pela tua própria força, mas talvez não tenha nem gasto tempo buscando a presença de Jesus. Pergunto para você, hoje você já fez uma declaração de amor para ele? Hoje você já chegou diante da presença dele como uma criança, como teu filho pequeno, talvez chega para você todos os dias e diz para você, mãe, pai, eu te amo. E Jesus, como nosso pai, queridos, ele quer essa mesma declaração de amor sobre ele através das nossas vidas. Ele não quer com que nós venhamos a recorrer a ele somente quando nós temos coisas para pedir, quando nós queremos que ele atenda às nossas expectativas de vida, com que ele cumpra as promessas dele, com que ele faça aquilo que nós idealizamos, sabe? Mas eu conheço um Jesus, eu vivo com um Jesus, eu caminho lado a lado de um Jesus que ele busca, sabe, todos os dias, gerar esse entendimento dentro do nosso coração que ele é pai. O pai tá lá, todos os dias sentado no sofá da nossa casa, todos os dias sentado no nosso quarto secreto, aguardando o momento que nós vamos sentar com ele e dizer para ele o quanto nós o amamos, o quanto nós almejamos a presença dele. Muitas vezes Jesus vai querer com que nós pegamos, sabe, folhas e escrevemos para ele cartas de amor, porque quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus são cartas de amor. Por mais que seja uma palavra, né, como uma espada de dois gumes, que ela tem a capacidade, né, de gerar vida em nós, mas também de nos cortar por dentro, nos corrigindo, nos alinhando para com que nós venhamos a ter o nosso coração alinhado com o céu. Até mesmo as palavras de correções, queridos, que estão na palavra de Deus, são palavras de amor. Porque a palavra de Deus fala, né, que o pai, ele corrige o filho que ama. Por isso que nós buscamos todos os dias resgatar a palavra de Deus no nosso meio, resgatar a leitura da palavra de Deus, resgatar a prática da oração, a prática do jejum. O que aconteceu com a nossa geração, que tantas pessoas se tornaram tão rígidas, pessoas que não se quebrantam mais na presença de Deus, pessoas que não choram mais na presença de Deus. Pessoas muitas vezes que só estão buscando pelos benefícios, mas não estão buscando por aquilo que são os sacrifícios, para poder realmente viver uma vida com propósito nessa terra. Pessoas hoje que estão vivendo incomodadas porque estão sendo perseguidas, porque estão sendo ridicularizadas, mas esqueceram de quantas vidas no tempo passado foram martirizadas para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quanto mais perseguidos, quanto mais martirizados, quanto mais ridicularizados, mais a igreja cresce. Porque a igreja, ela continua crescendo, queridos. A igreja não deixou de ser igreja. Quando nós entendemos o propósito do que é ser noiva, que ela não está ligada a um templo de 4 paredes, ela não está ligada a uma estrutura, mas ela está ligada com aquilo que habita dentro de nós, com a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, e nós somos a noiva por onde nós colocamos os nossos pés e declaramos o nome de Jesus. Quando nós entendemos o nosso papel, queridos, nós passamos a viver a nossa vida sendo entregues, sabe, como mártires todos os dias, se preciso for, sabe, não nos ofendemos mais se o mundo nos persegue, entende? Essa breve palavra, ela possa vir de encontro com o nosso coração, sabe, talvez quanto tempo faz que você não se declara para Jesus, sabe, que você não chora, não se ajoelha, não se derrama na presença dele, não fica ali por horas buscando a presença dele, só para dizer o quanto ele é santo, só para dizer o quanto ele é lindo, só para dizer o quanto você o ama.
Sabe quanto tempo faz talvez que você não faz essas declarações de amor, sem que você entre no lugar secreto para poder pedir algo para Jesus que não seja só: Senhor, eu quero te agradecer, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero escrever cartas de amor para ti, eu quero me declarar para ti todos os dias, porque eu, como noiva que aguardo ansiosamente o noivo, eu quero estar pronta. E no dia do casamento, queridos, quando nós fazemos os votos, quando nós nos declaramos por amor da nossa vida que está ali diante de nós, daquele casamento para selar aquela aliança, sabe, a mesma coisa que Jesus espera de nós todos os dias das nossas vidas. Selar esse amor da noiva com o noivo, com palavras de gratidão, com palavras, sabe, dizendo que só Ele é santo, que não existe outro Deus além do que Ele, que as distrações não tirem você do lugar secreto. A palavra de Deus, ela não mudou, queridos. O noivo não mudou. O noivo, ele não é movido pelas nossas performances. O noivo não é comovido pelo nosso emocionalismo. Se ele não enxergar em nós uma intenção de um coração desejoso, um coração apaixonado pela presença dele, estaremos entregando falsas orações para ele, orações que não passam do teto, porque o Senhor sonda a intenção do nosso coração. E ele sabe quando a nossa oração sai do mais profundo do nosso coração. E o que nos falta hoje, muitas vezes no nosso meio, é pessoas que deixam vir para fora aquela oração mais profunda, aquela oração verdadeira, aquela oração simples de uma criança. Nós não precisamos de métodos, queridos. Não precisamos de métodos de como adorar a Deus. Métodos, sabe, de como nós devemos jejuar. Métodos de como nós devemos ler a Bíblia. Métodos de como nós devemos performar. Nós não precisamos disso, queridos. Nós precisamos urgentemente de um arrependimento genuíno, que invada o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa vir de encontro com os nossos corações e nos confrontar no nosso pecado, na nossa frieza espiritual. A Bíblia está aqui todos os dias, queridos, enquanto ainda temos acesso, para que ela seja examinada, para que ela seja praticada, para que ela seja revelada para nós, para que através da Bíblia nós possamos ter o caráter de Cristo forjado em nós, para que nós possamos ter a revelação de quem Cristo é. Nós precisamos ter relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele, queridos. O relacionamento como uma criança tem, de amor, de entrega, de busca. Porque ali está pertinho do pai e da mãe, receber aquele carinho, receber aquele abraço, aquele beijo, né, que acalma, que acalenta, que abraça aquele filho. É a mesma coisa que Jesus, queridos, nos espera todos os dias. É nós entender, sabe, essa paternidade dele sobre as nossas vidas. Sentar do lado dele, contar sobre o nosso dia, ainda que ele saiba tudo que se passou. Mas ele quer se relacionar conosco, queridos, como um pai de verdade. As distrações têm nos roubado desse lugar. Muitas vezes os métodos de um, de outro, tem tirado aquilo que é a simplicidade de buscar a presença de Deus. Para você buscar a presença de Deus não é um método que vai te ensinar. É o teu quarto, você fechando a porta do teu quarto, dobrando o teu joelho e buscando o Pai em secreto, e ali Ele te ouvirá. É ali, esse é o método simples. Não tem a ver com aquilo que estão, sabe, criando várias formas hoje, gente. Sabe, para buscar a presença de Deus, para ler a Bíblia, para poder jejuar, para poder orar. Meu Deus, a palavra de Deus, ela está aqui para ser lida, para ser vivida, para ser cravada dentro dos nossos corações. A oração continua sendo a ferramenta principal que Deus colocou nas nossas mãos de uma comunicação, de um relacionamento, de um crescimento na graça, na sabedoria, no conhecimento de quem é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Seja maduro, madura para perseverar e permanecer até que Jesus venha, para lidar com a perseguição, com as pedradas, com a ridicularização, muitas vezes, talvez, que você passa por você levar o Evangelho de Cristo. Tenha essa maturidade em você e permaneça com ela, porque só quem é maduro consegue permanecer firme diante da presença de Deus e entender que não estamos livres nessa terra de passar por tais coisas.
Mas quando você estiver no lugar secreto, diante da presença do Senhor, seja como criança, através da tua adoração, entregue a tua adoração ao Senhor como uma criança, na simplicidade, na verdade daquilo que está dentro do teu coração. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, não se preocupe com o que vão te julgar, não se preocupe se acham que você é chorão demais, se acham que você é radical demais, seja radical na presença do Senhor. Seja radical na tua santidade, seja radical na sua consagração, no nome de Jesus. Seja alguém exagerado na presença do Senhor, seja alguém chorão na presença do Senhor, que é constrangido pela presença dele, que sente o cheiro da presença dele quando invade o teu quarto secreto, no lugar onde você está, aquele perfume de Cristo irreconhecível, porque quem caminha com Jesus de perto conhece o perfume que está nele. Essa é a palavra que o Espírito Santo tem para compartilhar conosco nesse dia. Eu oro para que você possa voltar para o lugar de intimidade. Não deixe as atividades do dia a dia roubar você desse lugar de entrega, de busca. Porque, queridos, o dia que abandonar esse lugar, não nos resta mais nada. Perderemos o temor ao Senhor, perderemos o nosso amor pela presença dEle. E vamos passar a fazer as coisas no automático, vamos começar a recorrer para métodos disso, daquilo e daquele outro. Mas se eu conhecer quem é esse Pai, Ele me ensinará a respeito de todas as coisas. Que essa palavra possa confrontar o teu coração, assim como ela confrontou o meu coração. E que isso possa gerar vida sobre você, possa convidar você a sair do lugar onde você está e ser alguém que é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade diante da presença de Deus, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa próxima semana de ministração. Fiquem na paz.